Mas nosso texto base de hoje é Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós conhecemos bem essa passagem, né, de Marta e Maria. Então, irmãos, qual parte nós temos escolhido? De Marta ou de Maria? Qual parte a gente tem escolhido? Para a gente pensar um pouco, né? Nossas escolhas refletem nossas prioridades. As escolhas que a gente faz refletem as nossas prioridades. Por exemplo, se a escolha que eu faço é pelo meu trabalho, então essa é a minha prioridade. A prioridade é o meu trabalho. Se a escolha que eu faço é pela minha família, então minha família é prioridade. Então, aquilo que ocupa, primeiramente, o meu pensamento, aquilo que eu coloco como prioridade, então, essa é aquilo que eu escolho, então, né? Porque hoje é assim, irmãos. Então, irmãos, é assim, né? Quando a gente prioriza uma coisa, o que acontece? É naquilo que a gente se dedica, não é? Aquilo é a nossa prioridade, então, não, irmãos, que porque você prioriza o seu trabalho, se está errado. Não, porque o trabalho é importante nos nossos dias, né? É o nosso ganha-pão, às vezes a gente precisa priorizar o trabalho. Mas nós temos que sempre ver, sim, as nossas escolhas. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui de Marta e Maria, por quê? Porque a visão geral, primeira nossa, nesse texto, é dizer que Marta estava errada e Maria estava certa. Mas, irmãos, se nós analisando melhor, nós vamos ver que não é questão de certo e errado, mas é a questão da onde a gente coloca as nossas prioridades, né? E aqui, o primeiro ponto que eu queria compartilhar é o versículo 38, diz aqui, parte B do versículo. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então, o que a gente vê aqui? Que Marta, quando viu Jesus ali no povoado, né? Ela abriu a sua casa para receber Jesus. Né? Ela foi hospitaleira com Jesus. Por quê? Porque não era só Jesus, né? Era Jesus mais 12 discípulos. Né? Então, mesmo hoje, né? Para você receber uma quantidade de pessoas na sua casa, você precisa ser hospitaleiro, porque não é fácil. Né? Mas quem que chamou Jesus para estar na casa? Foi Marta. Marta, ela chamou Jesus para entrar na sua casa. Irmãos, e este é o primeiro passo mesmo na nossa vida cristã. Esse é o primeiro passo que a gente deve dar na nossa vida cristã, que é chamar Jesus para entrar na nossa vida, né? Chamar Jesus para vir, então, fazer morada em nós. Esse foi o primeiro passo e surgiu de Marta. Foi Marta que chamou Jesus,
que quis hospedar Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós sempre devemos ter consciência. Eu sempre falo isso, né? Os irmãos já me ouviram falar várias vezes, que nosso Deus, ele é educado, ele não chega arrebentando porta, né? Como dizem por aí, tacando pé na porta. Não, ele espera ser convidado. Quando a gente convida, ele entra na nossa vida e ele faz morada em nós. Então, o primeiro passo na nossa vida com Deus é convidá-lo a entrar. É deixar ele entrar na nossa vida. E também não esquecer que o convite foi nós que fizemos para ele. Foi nós que o chamamos para fazer parte da nossa vida. E Marta, ela fez isso. Ela chamou Jesus para fazer parte da vida dela. Segunda coisa aqui, Maria, versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava, se tem alguma outra tradução aí, que a minha tradução aqui está meio... Ouvia a sua palavra. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, ela não convidou Jesus, mas quando Jesus chegou, ela então foi lá ouvir Jesus. Ela foi e sentou ali, e isso nos mostra que Jesus estava ali e ele estava ensinando. Ele não estava ali apenas tendo lazer, mas ele estava ensinando, porque Maria, ela decidiu então sentar-se aos pés e ouvir. Irmãos, Maria quebrou muitos protocolos da época, porque era proibido uma mulher ficar ouvindo o que o mestre, o rabi, falava, né? Então, a mulher, naquela época, ela não tinha essa conotação que temos hoje. E isso que, já se passaram 2000 anos e ainda há uma briga muito grande, né, da mulher por espaço. Então, vocês imaginem como era naquela época. A mulher, ela era sempre subjugada, sempre em segundo plano, né? Então, os homens podiam ouvir o rabi, mas a mulher não. Inclusive no templo, quando iam ali no templo, havia o lugar das mulheres lá no templo, né? Separado. Então, Maria, ela quebrou protocolos ali, ao se assentar para ouvir Jesus. E é interessante nós vermos que ela entendeu a importância de Jesus neste momento. Ao ponto dela quebrar todos esses protocolos, ao ponto de ela poder ser, né, chamada a sua atenção. Então, vocês veem que Maria, ela não se prendeu a nenhum protocolo para ouvir Jesus. Ela queria aquilo de todo o coração. Não se importou se aquilo lhe custaria alguma coisa. Então, nós aprendemos com Maria também a importância, irmãos, de nós querermos Jesus a qualquer custo. A importância de nós não ficarmos apegados muitas vezes a convenções. Mas o que vão pensar? O que vão achar? Às vezes a gente fica muito bitolado nessas coisas, né? E esquece de que quem que está aí? É Jesus. Maria entendeu que talvez ela não tivesse outra oportunidade como essa. Jesus na casa dela. Ela não deixou passar essa oportunidade de estar com Jesus. Mas nós, irmãos, quantas vezes nós estamos na presença de Deus e nós deixamos passar a oportunidade. Nós deixamos a oportunidade porque nós estamos preocupados com outras coisas.
A nossa mente está preocupada com outras coisas, nós estamos mais dispersos com outras coisas. Então Maria, ela tomou a posição de ouvir Jesus. Então, não adianta a gente deixar Jesus entrar na nossa vida e não ouvi-lo. Não adianta, irmãos. Eu deixar Jesus entrar na minha vida, mas eu não ouvir o que Ele tem para falar para mim. Tão importante quanto eu deixar Ele entrar na minha vida, é eu ouvir o que Ele tem para falar para mim. Faz parte da minha vida cristã o ouvir Jesus. Então nós precisamos, com Marta, convidá-lo, e com Maria, ouvi-lo. Muitas vezes nós não temos ouvido, não, Jesus. Nós temos feito as coisas da nossa própria vontade. Por quê, irmão? Porque ouvir Jesus às vezes é difícil, né? Nem sempre é fácil ouvir Jesus. Porque às vezes Jesus é duro conosco. E Ele fala coisas que a gente não gostaria de ouvir. Não é? Mas saiba que tudo que Jesus fala para nós é necessário para a nossa vida. Por mais duro que seja, né? Por mais duro que seja. Nós amamos nossos filhos e muitas vezes nós temos que ser duro com eles. Não é falta de amor. Mas é por amá-los tanto que a gente precisa às vezes ser duro. Porque senão eles vão se perder lá na frente. Então a gente tem que, né? Mas às vezes a gente não quer ouvir a dureza do Evangelho. Por quê? Infelizmente, nos nossos dias, tem se pregado esse Evangelho mais light, mais fácil. E o Evangelho nunca foi fácil. E ele nunca vai ser fácil. Porque o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome sua cruz. Como eu falei na mensagem de domingo. Jesus... Primeira coisa, é fácil negarmos a nós mesmos. É a coisa mais difícil que tem, não é? A gente vai entrar nos casais, no nosso encontro de casais, por quê? Porque às vezes é difícil a gente negar nós mesmos num relacionamento com outra pessoa. É difícil negarmos os nossos desejos, as nossas... Difícil. E tome a sua cruz. Quer dizer, Jesus já disse que o caminho é difícil. Ele diz que a porta é estreita e apertado o caminho. Então, Jesus, ele nunca escondeu que o Evangelho não é fácil. É que o homem tem transformado esse Evangelho num Evangelho fácil. Porque mais pessoas, né? Quando eu prego que o caminho é difícil, é pesado, não é uma coisa boa de se ouvir. Agora, se eu falar, não, é só vitória, é só bênção, é só coisa boa. É muito bom de ouvir isso, né? Então, quando fala lá na Bíblia que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos. É mais ou menos isso, né? Tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir coisas que lhes agrade. Então elas vão ouvir. Elas vão ouvir no meio cristão coisas que agrade. Porque hoje, infelizmente, está cheio no meio cristão de pregadores que só falam coisas agradáveis. Eu vi esses dias uma frase de risada na internet, mas é mais ou menos isso. Eu não lembro quem é o autor da frase agora, mas diz que nós fomos chamados para ser o sal da terra e não o docinho. Né? O sal é ruim de engolir. O docinho é fácil, né? Então, só que as coisas têm
deturpado. E hoje o que tem acontecido, né? Já estão fazendo uma nova tradução da Bíblia. E o que vai acontecer nessa nova tradução da Bíblia? Tudo que não agrada ao ego das pessoas vai ser tirado. Já existe, né, em Dubai um templo de uma religião única. E aí muitas vezes a gente se pergunta assim, mas o anticristo, mas muita gente não vai aceitar uma única religião. Irmãos, olha que simples, eles já fizeram uma igreja que, entre aspas, não vai afetar ninguém se isso colocar em prática, porque lá o budista pode ir prestar seu culto, o católico vai prestar seu culto, o cristão vai prestar seu culto, o outro vai prestar o culto dele, num lugar só. Vocês estão vendo qual é a estratégia de Satanás? Ele não vai bater de frente com as religiões. Ele criou um meio de colocar todo mundo num lugar só. Vocês entendem como as coisas vão se juntando para que a palavra de Deus se cumpra? E sabe o que é o pior? Eu vi muitos cristãos aplaudindo. Olha que ideia boa, por que ninguém pensou nisso antes? Tem muitos cristãos achando isso e não estão se dando conta que isto é o aparelhamento do anticristo se confirmando. Então, irmãos, Jesus sempre disse que não é fácil o caminho. Aí no versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A gente olha para esse texto e olha o contexto de Maria aos pés de Jesus, a gente fala, essa Marta aí, te contar, hein? Irmãs, se você estiver hospedando no mínimo 13 pessoas na sua casa, o que você estaria fazendo? Correndo de um lado para o outro, com muitos afazeres, não é? É uma forma de servir. Marta estava errada? Não, Marta não estava errada. Ela que convidou Jesus para vir à casa dela. Quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, quem que tem que se preocupar com o convidado? O dono da casa, né? Quem convidou. Né? Então, vocês imaginem fazer comida ali para 13 homens, né? Que homem come. Imagina aquele tempo lá, irmãos, que tudo era muito mais difícil do que é hoje. Não tinha uma air fryer, não tinha uma geladeira, não tinha, às vezes, nem um açougue, né? Era fogão a lenha. Marta, ela estava fazendo o melhor que ela podia fazer, porque ela queria hospedar muito bem Jesus e os seus discípulos que estavam ali. Porque ela chamou eles para a casa dela, porque ela queria dar o melhor para eles. E a gente, como nós cuidamos da nossa, nós sabemos que não é fácil hospedar pessoas, muitas pessoas na nossa casa. Então Marta estava ali, ralando. Mas por que ela chega para Jesus e fala, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Por que ela chega para Jesus em vez de chegar para Maria? Ô, sua folgadinha, vem me ajudar aqui. Por que ela chega para Jesus e não para a irmã dela? Irmãos, Jesus era o rabi, era o mestre, ele era, né, especial, né? E aquilo que ele falava tinha peso. E ele tinha deixado Maria ouvi-lo, sendo uma mulher que não deveria estar ouvindo, mas ele tinha deixado Maria ouvir.
Então, Marta, ela chega até Jesus, porque ela jamais iria passar por cima de Jesus. É interessante, não é? É interessante a visão de Marta. Por mais que ela estava preocupada com seus afazeres, ela sabia que Jesus era autoridade ali, naquele momento. A casa era dela. Mas Jesus era autoridade. É essa visão, irmãos, que nós temos que ter. A vida é minha, mas eu chamei Jesus para ela. Ele é autoridade sobre ela agora. Já não é mais do meu jeito. Já não é mais como eu quero. Agora é Jesus. É minha casa, minhas regras. Com Jesus, não. Com Jesus eu sou servo, tu és Senhor agora. Porque como eu falei na pregação domingo, quando nós aceitamos Jesus, a oração de confissão você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso, não é só como Salvador, é como Senhor da nossa vida. Então, Marta, ela foi ao senhorio dela falar da Maria. Porque ela estava sobrecarregada. Ela estava se sentindo sobrecarregada. Estava sobrecarregada mesmo. Se nós vamos ver, ela estava mesmo. E aí eu quero trazer um pouquinho disso para nós, irmãos. Que às vezes a gente se sobrecarrega com muitas coisas. A gente tem muitas coisas no nosso dia a dia. É a nossa família, é nosso trabalho, é a igreja. A gente faz coisas na igreja, né? É tanta coisa que de repente a gente está sobrecarregados. A gente está com tanta coisa para fazer que parece que a gente não vai dar conta. E aí a gente vê aquele irmãozinho que está lá, está cheio de Deus, está orando em línguas, está lá, e a gente olha, mas Jesus não está fazendo nada, manda ele vir me ajudar aqui, que eu estou por aqui, de coisa para fazer. Irmãos, às vezes é esse o problema. A gente se sobrecarrega demais, que a gente não tem tempo de ouvir Jesus. Porque a gente tem muitos afazeres, muita coisa, e a gente não tem tempo de ouvir Jesus. E eu não vou perguntar aqui, mas quanto tempo de devocional você gasta? Qual é o seu tempo de devocional? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Você acha que dá para ouvir Deus em tão pouco tempo assim? Ouvir, no caso, é aprender dele. É entender a sua vontade. Quanto tempo você passa no seu trabalho? Quanto tempo você passa aos pés de Jesus? Lembra que eu falei no começo? Aqui, as escolhas que nós fazemos mostram nossa prioridade. Às vezes nós deixamos para fazer o nosso devocional no final do dia, à noite, quando a gente já está, como diz por aí, só o pó, doido por uma cama. E a gente lê rapidinho o texto porque nós estamos vendo o devocional como uma obrigação. Porque depois o pastor vai me cobrar, porque... Então o devocional não é um tempo meu com Deus, é uma obrigação. Então tudo que é nos imposto como obrigação é pesado. Ainda mais no nosso dia a dia de correria, de coisa para fazer, e horário para isso, né? A gente vive em cima de correria, de regras. Então, quando
é acrescentado mais uma regra, e se a gente olhar com a visão de ser mais uma regra, ele se torna pesado. Mas quando a gente olha com o olhar de Maria, que é a oportunidade de ouvir o Mestre, então a gente muda a nossa visão do nosso tempo com Deus. Eu passei o dia inteiro correndo atrás das minhas coisas, eu passei o dia inteiro correndo atrás das coisas deste mundo. Agora eu vou tirar um tempo especial para ouvir Deus, para as coisas de Deus, para a minha vida espiritual. Porque durante o dia, tudo que a gente faz é para essa vida carnal, humana. E às vezes a gente esquece da nossa vida espiritual com Deus. Então o devocional, ele é um tempo em que eu ouço Deus. Eu preciso ouvir Deus. Ele vai me ensinar. Então, irmãos, é este o problema, que muitas pessoas até começam o devocional e param no meio. Porque elas têm a visão de ser mais uma coisa que você tem que fazer. E não o privilégio de estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Marta, ela não estava errada ali. E Jesus, no versículo 41, responde para ela. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, ele não menosprezou o que Marta estava fazendo, de forma alguma. Ele apenas mostrou para Marta que existem coisas que são mais importantes do que outras. Que ouvir o Mestre é mais importante do que trabalhar para o Mestre. Vocês entendem isso, irmãos? Eu sei que tem um monte de irmãos aqui que faz muita coisa aqui na igreja. Mas, irmãos, ouvir o Mestre é mais importante do que trabalhar para o Mestre. Maria foi ouvir o Mestre. Marta estava trabalhando para o Mestre. E Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Então, às vezes, irmãos, nós vivemos num ativismo cristão. Tem muita gente que vive um ativismo cristão. Ela cuida das crianças, ela trabalha com os jovens, ela limpa a igreja, ela faz tudo na igreja. E para o líder é muito bom ter pessoas que fazem tudo, sabia? Porque é necessário. Na igreja precisa fazer muitas coisas. Então, para a liderança é muito bom ter pessoas assim dinâmicas. Ah, pode me ajudar? Posso. Você pode contar sempre. Nossa, isso é muito bom. Mas o líder sempre tem que estar de olho na vida espiritual das pessoas. Porque às vezes a pessoa é muito dedicada em fazer as coisas, mas a vida espiritual dela está lá embaixo. Irmãos, o que salva a nossa alma não é o que a gente faz para Deus, mas aquilo que a gente ouve de Deus. Isso é que vai salvar a nossa alma. É quando a gente ouve e coloca em prática na nossa vida. Nós estamos aqui, graças a Deus, num bom número hoje aqui no estudo. Mas vocês veem que o culto de domingo a igreja está cheia, mas quarta-feira e sábado não tem quase ninguém na igreja? Porque as pessoas hoje, elas não querem ouvir Jesus. Elas não querem. Elas não querem perder tempo de estar assentado aos pés de Jesus. No sábado é estudo bíblico. Quem aqui não gostaria de estar deitadão no sofá agora? Com esse friozinho ainda. Uma sopinha, um caldinho, né, irmã? Delícia. Lá deitadão, né? Com uma roupa bem confortável, né? Um pijaminha.
Quem que não gostaria, irmã? Não é muito mais cômodo isso? Mas a gente está aqui hoje porque a gente entendeu qual é a melhor parte. Porque exige sacrifício, né? Mas hoje as pessoas assim, você pode contar com elas para tudo que tem que fazer na igreja. Mas tem uma vigília, a pessoa não vai. Tem um culto no lar, a pessoa não vai. Entende, irmãos? Elas são muito Marta e pouco Maria, né? Elas são muito ativas em fazer, mas pouco em ouvir Jesus. E sabe, essa ansiedade que nós carregamos é por não ouvir Jesus. Porque ele falou para Marta isso. Você está muito inquieta, muito preocupada, você está muito, né? Tu está só olhando pro agora, Marta. Você precisa descansar e aprender a ver além. Aprender que a vida não se resume só aqui. Temos uma eternidade, temos um amanhã. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Vocês... Antigamente, irmãos, como os irmãos sabem, eu cresci na igreja, né? E quando antigamente falavam que nos últimos tempos ia se abreviar o tempo, às vezes a gente ficava pensando, mas como se abreviar o tempo, né? Um dia tem 24 horas, né? Um dia tem 24 horas, como que vai abreviar? Vai continuar tendo 24 horas o dia. Mas, irmãos, não é isso que nós estamos sentindo que está acontecendo? Nós estamos no final do mês de maio. Parece que foi final de ano esses dias. Nós não temos tempo de fazer nem a metade daquilo que a gente quer durante a semana. Né? A gente, essa semana fazer isso, fazer aquilo, metade fica só nos planos, porque não dá para executar. Se passou a semana, se passou o mês, se passou o ano. Então, nós estamos vendo que o tempo está se abreviando. Nós nem temos sentido. E o que o mundo faz? O mundo nos joga muitos afazeres, muitos afazeres. Porque quanto mais atarefado nós estamos, menos tempo de sentar aos pés de Jesus nós temos. Eu preciso, não é isso? A cobrança não é essa hoje. Você precisa dar conta de tudo isso, né? Você precisa dar conta do seu trabalho, você precisa dar conta da sua casa, você precisa dar conta disso. É uma cobrança muito grande em cima hoje de que você precisa dar conta de tudo. E aí nós estamos tão ocupados, tão atarefados, que Jesus está dentro de nós, mas nós não temos tempo para ouvi-lo. Porque os afazeres são muitos. E eu preciso dar conta, e essa cobrança vem, e nós também. Nós, mulheres principalmente, nós temos tido uma cobrança muito ferrenha em cima da gente, porque você tem que trabalhar fora, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta do filho, você tem que dar conta de tudo que acontece à sua volta. E mesmo que você não trabalhe fora, na sua casa você tem 1000 coisas para fazer todo dia. E é aquela cobrança, né? O jantar não está pronto ainda? Cadê aquela minha camisa que não está limpa ainda? Né? Então nós estamos... Satanás entendeu que quanto mais nos sobrecarregar, menos tempo nós temos para Jesus. E a vida tem se tornando cada dia mais corrida, menos tempo. A minha mãe, ela sempre fala, quando a gente era pequeno, lá na roça, nós saíamos à noite na casa dos parentes, né? Passear e tal,
e coisa. E a gente sabe que quem trabalha na roça acorda cedo, né? É um dia cansativo e tudo mais. Mas a minha mãe sempre conta, né? Que saía visitar o outro e fazia uma festa aqui, outra ali. Gente, parece que nós não temos mais esse tempo, né? De estar junto com as pessoas. Porque o dia acaba, a semana acaba, o mês acaba e a gente não consegue. Não consegue marcar nada, porque tudo é muito urgente, né? Tudo parece que é muito urgente hoje na nossa vida e a gente não consegue. Irmãos, isso é uma estratégia maligna. Por quê? Porque em Provérbios diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não é isso que Provérbios diz? Mas Satanás descobriu um jeito de roubar o nosso tempo, nos sobrecarregando. Então, eu falo que a mulher quis tanto brigar com o homem e querer, né? Ela só conseguiu 2 turnos de trabalho. Só isso que a mulher conseguiu. Mais trabalho. Ela trabalha fora e trabalha em casa. É 2 turnos. Ou fora e ou dentro de casa. Porque qual vantagem Maria levou nessa história toda de trabalhar fora, né? Porque o homem antigamente, mas ele era o provedor da casa. Ele que se lascava para pagar as contas, né? Ele que se lascava. Aí a mulher, não, quero trabalhar também. Vai, tonta. Já trabalhava bastante, né? Vai trabalhar mais. Já Mas a gente se sobrecarregou. E Satanás viu que a gente se sobrecarregando, a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo, porque agora estou cansada, eu preciso dormir. Porque amanhã o dia vai ser puxado de novo. Então eu preciso descansar. Quanto menos nós ouvimos Jesus, menos a gente vai entendendo a necessidade de colocar a nossa vida em ordem, de abandonar o pecado, de viver conforme Deus quer a nossa vida. Porque a gente está preocupado com outros afazeres. Então nós precisamos, irmãos, entender, administrar o tempo. Administrar a nossa vida, ter tempo de qualidade. Irmãos, não estou querendo falar aqui que o seu devocional tem que durar 1 hora. Não é isso. Mas o tempo de qualidade, o que é? É naquele período realmente você ouvir Jesus. Você entender a palavra. E o que é entender? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, como que eu sei que eu entendi a palavra de Deus? Quando eu coloco ela em prática na minha vida. Então, eu entendi. Porque eu ouvi e pratiquei. Então, eu entendi a palavra. Agora, se eu só ouço e não coloco em prática, será que eu entendi a importância da palavra na minha vida? Então, tempo de qualidade, irmãos. Tempo de qualidade na presença do Senhor. Às vezes nós estamos aqui cultuando a Deus, o nosso pensamento está lá no boleto que tem que pagar, na outra coisa que tem que fazer, naquilo lá. Nós nem prestamos atenção no que a gente está cantando no nosso louvor, a gente não presta atenção na letra do louvor, porque a nossa cabeça está lá em outra coisa. Nós temos 1 hora, 1h30 de culto. Quanto desse tempo é de tempo de qualidade na presença de Deus? Às vezes, irmão, nós estamos deixando que as preocupações dessa vida tomem mais espaço do que elas devem ter. É isso que Jesus ensinou para Marta aqui. Marta, você está muito preocupada com tantas coisas aí, e eu vou te dizer que não precisa de tudo isso, na verdade você precisa de uma coisa só, que é o que Maria escolheu, que é me ouvir. Nós precisamos ouvir Jesus. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Ouvir Jesus. E colocar em prática na nossa vida aquilo que ouvimos de Jesus. Mas é uma tarefa que tem sido cada vez mais difícil na nossa vida. Mas nós não podemos nos acomodar, irmãos. Entende? Nós precisamos
entender e não nos acomodar. Porque senão, a Maria vai e a Marta fica. Jesus vem, e quem escolheu a boa parte vai, e quem ficou com muitos afazeres e preocupações vai ficar. Porque muitas vezes, irmãos, nós não colocamos em prática a palavra de Deus. A gente vai empurrando nossa vida cristã de qualquer jeito. A gente continua cometendo pecados e a correria nem dá tempo de se arrepender do pecado, de chorar pelo pecado. Irmãos, quantas vezes você chorou pelo seu pecado? Quantas vezes? Hoje nós estamos assim, pequei, Senhor me perdoa? Mas a Bíblia diz não. A Bíblia diz que nós devemos chorar pelo nosso pecado. Ele tem que doer no meu coração. Como é que eu pude fazer isso? Eu não acredito que eu fiz uma coisa dessas. É assim que o pecado tem que ser na nossa vida. Eu não acredito que eu magoei Jesus a esse ponto. Não acredito. Como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Nós não fizemos isso, irmãos. Senhor, me perdoa que eu pequei. Quase que por uma obrigação. Né? A gente pede perdão, mas por uma obrigação que vai que Jesus volte nesse meio tempo, né? E eu não me arrependi. Sabendo que Jesus conhece meu coração e sabe que não houve arrependimento nenhum, não. É só para aliviar, lamentar e chorar, e a Bíblia diz, pelos nossos pecados. O pecado deve doer no nosso coração. Para que a gente deixe ele precisa doer. Porque senão a gente não deixa, irmãos. Não deixa o pecado. A gente se acostuma com ele e se acostuma com uma religiosidade. Isto é religiosidade, é quando eu peco, peço perdão a Deus. Peco, peço perdão a Deus, mas sem arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro. Entende? Vira uma religiosidade. Não é isso que a gente fazia? Não é isso que os católicos fazem? Eles pecam, aí eles confessam para o padre dá uma penitência e eles saem de lá. Vou pecar mais um mês, depois eu vou confessar de novo o pecado. E está tudo certo. E nós, cristãos, estamos vivendo essa vida religiosa. A gente não confessa para uma pessoa, mas a gente fala para Jesus, mas continua fazendo do mesmo jeito. Porque não há dor no nosso coração. Não é verdade, irmãos? É duro isso, mas a gente aprende muito mais na dor do que na alegria. Provérbios diz isso, né? Melhor é estar com os que choram do que com os que dão risada. Por quê? Porque no choro a gente aprende. Quando dói, a gente aprende, né? Quando está tudo bem, a gente... Então, por isso que o pecado tem que doer em nós. Se ele não doer em nós, a gente não deixa dele. A gente se arrepende, pede perdão, mas volta a fazer ele de novo. Ele não tem peso na nossa vida. O pecado, ele tem que ser confessado e abandonado. Eu posso pecar em outra coisa, mas nisso aqui eu não peco mais. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Acabou. É assim, irmãos, que a gente tem que pensar. Porque senão a gente se acostuma com o pecado. A gente se acostuma, não tem problema. Tipo, eu peço perdão. Remorso não é arrependimento. Deus veio perdoar os arrependidos, não quem tem remorso. O perdão de pecado é para arrependimento. E arrependimento é o quê? Mudança. Eu estou indo por aqui, 360 graus. É isso que é arrependimento. Isso aqui eu pequei, mas nisso aqui eu não peco mais. E isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Acabou. É pecado? Então. É assim, irmãos. Mas nós não estamos, porque
Nós estamos sobrecarregados desta vida e nós estamos achando que ser cristão é a mesma coisa que o mundo. Não, o cristão foi chamado para ser diferente do mundo. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, ao contrário do que diz o versículo, se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu tenho que escolher um lado, irmãos. Não dá para... Entendeu? Ou eu agrado a Deus e desagrado o mundo, ou eu agrado o mundo e desagrado a Deus. E é isso que tem faltado no meio da igreja. A igreja tem que está querendo agradar a todos. Nunca funcionou. Não dá para agradar gregos e troianos. Não dá. Nunca funcionou. Ou Jesus disse, né? Que a gente não pode servir a dois senhores, que agrada um e vai desfazer do outro. Então, prioridades. O que é prioridade? A prioridade da minha vida é Jesus. Ele é prioridade. Então, se Ele é prioridade, tudo que eu vou fazer na minha vida vai reverter para as coisas de Jesus, porque Ele é prioridade. Agora, se os cuidados desta vida são a minha prioridade, tudo que eu vou fazer vai convergir para isso. Aquilo que é prioridade é aquilo que nós buscamos. Qual tem sido a sua prioridade? Muitas vezes estamos tão envolvidos nos serviços que esquecemos de ouvir Deus. Ouvi-lo é essencial para a nossa vida cristã. Todo trabalho é importante, mas o Senhor da obra é mais importante que a obra. O Senhor da obra é mais importante que a obra. Jesus é mais importante que a Igreja Batista Independente na minha vida. Precisa ser assim. Vocês sabem como o pastor ama a igreja aqui, né? Ele ama tudo que é da igreja. Às vezes eu brinco com ele, porque, nossa, tudo que é da igreja, mas isso aqui vai ficar. A igreja vai ficar. Então, a prioridade, se não for Jesus, está errado. O Senhor da obra é mais importante que a obra. E é isso, irmãos, que nós temos que ter em mente. Às vezes, principalmente a liderança espiritual da igreja, às vezes ela está esquecendo disso. E às vezes, em vez de agradar o Senhor da obra, agrada as pessoas. Se eu quisesse agradar vocês, eu não dava esse estudo aqui hoje. Eu ia falar para vocês que Deus é amor, que Ele dá vitória, tudo isso aí. Porque é muito melhor de ouvir, né? Quem gosta de ouvir, você está errado. Né? Hoje eu estava falando com Isaías, um cunhado meu. Eu estava brincando com Isaías, falei, mas ele mudou bastante. Isaías falou, mudou, mas ainda é teimoso, que aqui quando ele diz uma coisa, ele vai provar para você que ele está certo, mesmo estando errado. E às vezes é assim, irmãos. Porque às vezes a gente quer provar que a gente está certo quando a gente está errado. Não, mas você não sabe como é meu dia. Fala isso para mim, fala isso para Jesus. Não foi você que convidou Ele para entrar na sua vida? Você está ouvindo Ele? Está aos pés dEle? Que parte você tem escolhido? Então, Marta, ela se deixou levar pelas circunstâncias. E na razão dela, ela achou que estava certa. E se nós olharmos humanamente, Marta, ela estava certa. Mas Maria, por sua vez, ela quebrou todos os protocolos de uma boa anfitriã, né? Quebrou tudo, porque ela entendeu a importância de estar com Jesus ali. Que não existia mais nada no mundo tão importante do que ouvir Jesus. Não tinha coisa mais importante naquele momento do que ela ouvir Jesus. Quando será que ela teria outra oportunidade?
Então ela aproveitou aquela oportunidade que ela teve, que ela se agarrou àquela oportunidade. E é assim que a gente tem que fazer com as coisas de Jesus. Não sei se eu vou estar viva amanhã, então hoje eu vou me agarrar à oportunidade que eu tenho. Tem coisa importante? Tem, mas existe uma mais importante do que as outras. Prioridades. Livro de João, capítulo 11, 20. Aqui é a morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus vem. Diz versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando Lázaro morreu, e quando Jesus chegou ali, quem é que correu para Jesus? Marta. Aquela que não tinha tido tempo para ouvi-lo. Mas ela entendeu quem era Jesus. Quem que ficou em casa agora foi Maria. Marta, ela entendeu o que Jesus ensinou para ela ali na melhor parte. E quando a coisa apertou, quando o irmão tinha morrido e ela estava triste, e ela soube que Jesus estava chegando, e Jesus tinha vindo para falar com elas, ela não ficou em casa esperando Jesus. O texto diz que ela saiu ao encontro de Jesus. Ela foi até onde Jesus estava. Então Marta, ela aprendeu a lição. Ela aprendeu a lição. Que Jesus era o mais importante e era a solução para os problemas. Marta, que estava preocupada só com as coisas dessa vida, ela entendeu que existe algo mais. E ela entendeu quem era Jesus. E no momento de maior dor, ela correu para Jesus. E é isso, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus, colocar em prática na nossa vida. E isso vai fazer a diferença lá na frente. Lá na frente. Quando Marta hospedou Jesus, estava tudo bem na casa dela. Mas depois o irmão morreu. Toda morte é triste, mas no contexto de Marta e Maria era muito mais triste, porque o irmão era o provedor delas. O homem era o provedor da casa naquele tempo. Imagina elas ficarem sozinhas. Sem pai, sem mãe, sem um irmão que desse a provisão para elas. Se elas não tivessem aprendido com Jesus, lá na frente elas precisaram de Jesus para reverter uma situação que só Jesus podia. Ninguém mais podia. Então é isso, irmãos. Quando nós ouvimos Jesus, nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida. A diferença talvez a gente não perceba agora. Mas lá na frente, nós vamos perceber. Quando a morte chegar na nossa vida, ou se Jesus vier nos buscar, aí nós vamos ver a diferença que faz obedecer o Mestre. A diferença que faz ouvi-lo e colocar em prática na nossa vida. As nossas prioridades revelam onde está o nosso coração. Que a nossa prioridade seja sempre Cristo, todo dia. Amém?